Bom, então, dar boa noite aos presentes. Espero que em breve a gente possa ter mais gente, porque isso é uma oportunidade ímpar de termos aqui os nossos amigos Jorge Santos Silva e João Antônio Matheus Guimarães, nosso amigo João Matheus, que junto com o Zé Otávio, eu e o Luizão, estamos aqui nesse bate-papo entre amigos. Como a gente comentava antes, melhor seria se pudéssemos estar todos juntos tomando um bom vinho ou uma boa cerveja, mas infelizmente ainda não dá isso, essas coisas estão complicadas. Mas agradecer a presença principalmente do nosso presidente de 2022, do nosso presidente eleito de 2023. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar e seria muito interessante que a gente tivesse muita gente aqui do Trauma para poder conversar com vocês e discutir e ouvir um pouco da história de vocês até essa chegada à presidência da Sociedade Maior, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e dando sequência ao nosso bate-papo aqui informal, saber um pouco o que vocês pensam do atual cenário ortopédico brasileiro e o que vocês pensam em relação às coisas que a gente espera nesse próximo ano, 2, 3, né? Também o balde oriundo do trauma, e o que a SBTO pode estar junto com vocês ajudando e o que vocês vão esperar da gente como SBTO. Zé, eu queria só, antes de passar a palavra para o Jorge e para o João, que você se apresentasse, todo mundo te conhece, você é uma figura nacionalmente conhecida, mas eu acho que vale a pena você estar aqui, a gente tá aqui batendo papo juntos. A palavra é tua, Zé. Boa noite a todos. Obrigado, Vincenzo. Obrigado, Jorge e João, atuais presidente e próximo presidente da SBOT. Eu sou José Otávio Hungria, eu sou atual vice-presidente da Sociedade de Trauma Ortopédico. E a gente está trazendo esse ano, mantendo esse programa de reflexões com personalidades, ex-presidentes e membros da diretoria do Trauma, para a gente conversar sobre assuntos não diretamente relacionados à parte acadêmica de fraturas e lesões musculoesqueléticas, mas sim conversar sobre temas relacionados ao trauma, mas não sobre parte acadêmica nem aula. Se o Vincenzo me permitir, a gente gostaria de saber como é que foi a trajetória de vocês, do trauma, chegar no trauma, galgar o trauma, que os senhores foram ex-presidentes da Sociedade de Trauma, e o caminho na SBOT. E o que esperar disso? Lembrando que no chat tem também à direita o Q&A, que são questões para a gente poder fazer perguntas para os nossos colegas Jorge e João. Bom, posso começar, Vincenzo? Ou o Luizão vai falar também? Não, pode falar, Jorge. Fica à vontade. Não, fale você aí, Luiz. Não. Então tá. Rapidamente, eu sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Eu tenho o privilégio de estar aqui participando dessa gestão aí do Vincenzo, auxiliando o José Otávio na próxima gestão, e também de ter a oportunidade aqui de fazer parte da diretoria da Sociedade Brasileira do Trauma, da SBOT, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, na gestão do Jorge Santos Silva. Ocupa ali o cargo de segundo tesoureiro da gestão do Jorge, com muito orgulho e muito prazer pelas mudanças e melhorias que ele quer incrementar aí. Eu acho que temos bastante possibilidade de ter informações aqui. Acho que vai ter uma noite muito agradável para batermos papo aqui e desenvolvermos um assunto bem interessante sobre a gestão da SBOT e aproximação dos nossos membros aí. Um abraço a todos. Bom, então, Vincenzo, primeiro eu quero dizer que é mais do que um prazer, uma alegria imensa estar aqui na nossa sociedade, na Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, que é por onde todos nós começamos, né,
na nossa vida aí tanto de ortopedista quanto na nossa vida associativa a nível nacional. Então, trazendo um pouco aí do meu histórico, né, eu acho que pontuar que eu me formei em 1981 pela Faculdade de Medicina da USP, fiz residência de 82 a 83 no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, também lá da USP. Meu TEOT foi em 85, né? Então já sou bem antigo, né? Sou um pouquinho mais velho, 1 ano de diferença para o João, né? E depois fui preceptor dentro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, e em 1989 eu fui contratado lá no HC como médico do staff, e já fui direto para a área da pelve e acetábulo, que o meu chefe na época do grupo que a gente entrou, que era um grupo geral, era um grupo que trabalhava no período da tarde, era o professor Camanho, e ele mandou, ele não pediu para eu escolher, ele falou: Jorginho, a gente precisa de alguém que saiba fazer pelve e acetábulo bem no nosso grupo. Então, vai ser você. Então, tá, aí foi aí que eu entrei na vida da pelve, do acetábulo e, obviamente, do trauma, né? E aí comecei, então, a atuar dentro do trauma. Em 96, eu passei a chefiar o pronto-socorro do Instituto de Ortopedia, e nessa mesma época, 2 anos antes, eu entrei como na carreirinha, né, da vida associativa, como agora nem me lembro mais o cargo que eu tinha na Regional São Paulo, mas eu entrei lá embaixo, no último cargo, e fui galgando, fui fazendo a progressão dentro da Regional São Paulo, de 94 até 2002, quando eu fui eleito presidente da Regional São Paulo, da SBOT. Naquela época, a gente ficava 2 anos na diretoria, depois isso mudou. Então, eu fui presidente em 2002, 2003. Depois disso, saí da Regional São Paulo e já fui convidado a participar da Comissão de Educação Continuada da SBOT. E, mais ou menos na mesma época, eu fui para o trauma ortopédico. Então, entrei na SEC, já fui para o trauma ortopédico, sucedendo o Dr. Itiro Suzuki, que foi presidente do trauma em um congresso que nós tivemos em João Pessoa. Acho que todos se lembram, congresso do trauma ortopédico que teve em João Pessoa. O Itiro foi presidente, aí ele saiu, eu substituí, e aí vem, então, a minha participação no trauma ortopédico, do qual eu fui presidente em 2010, que nós tivemos como ápice daquela gestão o maravilhoso Congresso de Cuiabá, né? Congresso do Trauma em Cuiabá, que tem detalhes memoráveis, que a gente não vai relembrar aqui, mas são coisas que ficaram para o folclore. Mas o bom daquele congresso, eu acho que todos vocês lembram, foi o foco na interatividade. Vocês lembram que a gente começou a fazer em todas as sessões espaço para que a plateia, para que o público participasse, fazendo perguntas, ou seja, aumentando a interatividade, saindo daquele padrão, né, de aula, né, todo mundo dá sua aulinha, pega as coisas e vai embora. Acho que foi um divisor de águas aí dentro da nossa sociedade, de incrementar a interatividade. Fui secretário-geral da Sociedade Brasileira de Ortopedia por 2 ocasiões, em 2011, ou seja, na sequência da presidência do trauma, fui secretário-geral da SBOT na gestão do Osvandré. Depois voltei à SEC, onde fui presidente da SEC em 2014, a Comissão de Educação Continuada, que organizou a grade científica do Congresso no Rio de Janeiro, o Congresso Brasileiro, que foi conjunto com o Congresso da SICO, e eu posso dizer aqui para os senhores que deu um trabalho lascado para ir controlando o responsável pela SICO, para que ele queria sempre invadir a grade científica do Congresso Brasileiro, então a gente teve grandes entreveros
eu como presidente da SEC, o Arnaldo Hernandes como presidente da SBOT, e o Geraldo Mota como acho que o Geraldo foi o presidente do Congresso naquele ano, se eu não estou enganado, mas de qualquer maneira tivemos uma dor de cabeça lascada, mas a gente conseguiu concluir a grade do CBOT com a menor interferência possível do SICOM. Voltei a ser secretário-geral da SBOT em 2016, na gestão do Cunha, que onde a SBOT, a partir da gestão do Cunha, a SBOT passou a ter uma atuação política muito grande, né? Tendo uma representatividade em Brasília, tendo uma interação com os nossos representantes no Congresso Nacional, para, de alguma maneira, através da política, a gente tentar melhorar as condições de trabalho dos ortopedistas, tanto aquele que atendem SUS, quanto os da saúde suplementar. E fui também editor do jornal da SBOT, e depois, então, chegou aí a culminar com a presidência da SBOT, lembrando a todos que quando a gente é eleito, a gente entra no ano seguinte, eu entrei na gestão 2019, 2020 como segundo vice-presidente, 2021 primeiro vice, e agora, então, como presidente da SBOT. É mais ou menos essa a minha trajetória dentro da sociedade, em atividade associativa, e aí eu acho que o João pode contar um pouco também da história dele, e depois a gente continua a conversa, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Foi um caminho longo, né, Jorge? Caminho longo, caminho de persistência e caminho de dedicação. João, acredito que a tua história, e eu te conheço, não seja diferente, mas conta um pouco aí para a gente, por favor. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, né? Nossa casa, né? A gente tem um carinho enorme. Agradecer aos amigos aí, Vicenzo, o Zé e o Luiz, por estarmos aqui juntos e conversar um pouquinho, né? Na realidade, a minha história é muito semelhante ao Jorge. Eu digo que eu sigo os passos dele. Onde ele vai, eu vou atrás dele. Na realidade, a diferença de um ano... Isso é perigoso, mas tudo bem. Não, mas sabe que entre amigos não tem isso, relaxa. Então, meu TEOT é de 86, né? Formei em 83, na nossa época ainda eram 2 anos a residência, né? Então, eu fiz 84. O teu foi 3 já? Eu ainda fiz prova com 2 anos. Na verdade, eu fiz o concurso em janeiro de 86, que eu me formei em 83, 84, 85, R1, R2, eu fiz a prova ainda como no final do R2. Foi em 85, 86, 86, exato. No HC, a residência é de 3 anos desde 1979. Eu fiz em janeiro de 86. Aí, no outro ano, porque, na realidade, eu fiz a residência no Hospital da Polícia Militar, aqui no Rio de Janeiro, né? E, na época, ainda poderia optar, se você quisesse fazer com 2 anos. Então, eu optei porque, na realidade, eu já estava na boca de fazer o concurso para médico militar do serviço, que eu acabei entrando também, exatamente nessa data. Eu entrei em setembro, eu fiz o concurso em setembro de 85 para primeiro tenente médico do hospital. Então, eu tinha meio que premência para ter logo o título da SBOT. E ainda tive a felicidade de ser primeiro lugar, foi um negócio bem legal, porque aí foi um reconhecimento legal. Depois da residência, eu segui mais ou menos essa carreira no Hospital da Polícia Militar, e também foi meio assim, quer dizer, o colega que fazia, que foi meu grande mentor, que era o Miguel Lessa, que fazia as pelvis acetábulos lá na época, também eu já auxiliava ele muito tempo, e aí ele me estimulou, e a gente seguiu também esse lado de pelvis acetábulo. E a carreira também seguiu pela regional, né? Eu também entrei lá no início lá na SBOT RJ, acabei sendo presidente, né? Paralelamente a isso também eu entrei no grupo AO, conduzido pela mão do Sérgio Franco na época, né? Que trouxe a gente para a Faculte AO. E na SBOT RJ eu fui presidente em 2004 e segui também essa carreira depois entrando para a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, quando eu fui presidente em 2013, né?
E, naturalmente, a gente acabou também participando da vida associativa da SBOT nacional. Eu participei meu primeiro cargo na SBOT nacional, eu fui da SEC, né? Eu lembro que eu era bem jovem ainda na época, nem lembro a data, estava o Falavinha, tinha um pessoal bem mais cascudo que a gente. Depois eu acabei indo para a SET, até entrei na vaga do Vicenzo, né? Quando o Vicenzo estava saindo, eu entrei. Não, do César Fantinelli. Nós ainda tivemos um ano junto, eu e o Vicenzo na SET. E depois acabei seguindo e eleito ano passado como segundo vice-presidente, né, da SBOT Nacional, e agora estamos aí como primeiro vice-presidente, tentando ajudar o Jorge, fazendo esse desafio que a gente tem pela frente, né? E como foi falado, eu acho que é um momento assim único, porque na realidade nós vamos ter 3 presidentes aqui agora seguidos da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que são oriundos do trauma, né? Então acho que isso aí é uma conjunção de fatores que eu acho que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês da SBTO para que a gente possa trabalhar junto, né? Isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, porque a gente vê que algumas outras especialidades, né, que anteriormente eram consideradas comitês, cresceram tanto que hoje em dia praticamente quase que são dissociadas da sociedade mãe, né? E a gente vê que o trauma isso não acontece, porque na realidade pelo Brasil inteiro todo mundo faz trauma e é uma sociedade que realmente tem essa parceria muito grande com a SBOT. Eu acho que isso é um fator bem legal. Mas era mais ou menos isso aí, a minha carreira também. Bom, maravilha, João, maravilha. Bom, e o que assim, o espaço é de vocês, né? O espaço é totalmente de vocês. E aí, assim, é claro que como o Jorge é o presidente desse ano, a prerrogativa sempre é que você, eventualmente, comece a falar primeiro. Mas, assim, eu queria que a gente pudesse ouvir de vocês, Jorge e João, quais são os planos, assim, que com certeza vocês, com a chegada do balde agora, já, confabularam bastante em termos de pensamentos que são muito uníssonos, né? Assim, são muito homogêneos. Como é que vocês veem, né? De uma maneira, muito entre amigos, assim, como é que vocês veem o cenário atual da ortopedia nacional e a gerência da SBOT num território nacional, e o que a gente pode depreender e fazer talvez um pouco melhor? Não dizendo que está ruim, mas que a gente sempre possa melhorar. Assim, qual é a leitura de vocês nesse triênio aí, Jorge, João e Fernando? Bom, Vincenzo, são várias coisas que, obviamente, a gente tem de desafios a enfrentarmos tanto neste ano, quanto o próximo ano, que é o ano do João, quanto que o ano do Fernando Baldi. Todos nós temos ideias, obviamente, cada um quer eventualmente deixar uma marca, mas essa coisa de deixar uma marca da sua gestão, ela pertence, no meu modo de entender, a um passado. Na verdade, o que a gente tem que ter é continuidade de ações. Continuidade de ações. Essa é a primeira coisa, né? O João já pontuou um dos grandes desafios para a sociedade, para a SBOT mãe, que é não deixar a árvore ter os seus galhos quebrados, né? Então, não ter dissociação das sociedades de especialidade da sociedade mãe. Todos nós, no fundo, temos a mesma origem, somos ortopedistas e a gente tem que manter a nossa sociedade mãe íntegra e unida e trabalhar junto, né? Então, o que eu creio, por exemplo, que a gente, do ponto de vista de governança e de gestão e de sustentabilidade da SBOT, ela está muito bem. A gente só não pode querer fazer loucura, tá? Mas do ponto de vista de governança, a SBOT está muito bem. Trilhou um caminho de atividade política que vai render frutos, mas eu não sei se isso a gente vai conseguir atingir a maioria dos ortopedistas num curto prazo ou num médio prazo, porque depende de
continuidade de ação política e o trabalho político ele é complicado, né? O que eu vejo que a gente possa fazer para melhorar a condição de atuação do ortopedista que está envolvido no trauma é a gente desenvolver projetos de capacitação e treinamento para o colega que está atuando na linha de frente do trauma. E aí é uma ação conjunta, Vincenzo, que fica de desafio tanto para mim quanto para o João e para o Fernando, e também para quem suceder, porque você também vai ficar um ano, não é, Vincenzo? O Zé provavelmente é o que virá, depois do Zé eu não sei mais quem que vem, né? Mas de a gente identificar, porque cada regional tem uma particularidade e uma necessidade. Com certeza, regional São Paulo, regional Rio de Janeiro, eventualmente regional do Paraná, que Minas Gerais, que são regionais bem estruturadas e que têm um programa de educação continuada para o membro da SBOT da sua região, talvez não precisem de tanto desse approach, mas as regionais menores, elas precisam do auxílio e do sinergismo da SBOT mãe junto com o trauma para capacitar, preencher lacunas de formação dos colegas e levar programas, sejam eles presenciais, que eu acho que é o mais importante, se a pandemia nos ajudar, e, eventualmente, ainda alguns programas de educação à distância. Essa eu acho que é uma das coisas que a gente tem que focar conjuntamente para capacitar e preencher esses gaps de formação que possam, eventualmente, existir nos colegas que estão atuando por aí afora no Brasil, atendendo o trauma. Eu reforço o que o Jorge falou, porque, na realidade, o trauma ele é uma coisa importantíssima em termos de saúde pública do país, né? Ele, com certeza, é hoje a principal causa de afastamento de pessoas ativas. Isso é uma preocupação do Ministério da Saúde, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele tem problemas seríssimos, principalmente quando a gente vai para o interior, né? Então, eu acho que essa talvez possa ser uma bandeira da gente também estar pensando nisso, né? Porque eu acho que, por mais que exista a defesa profissional, que trabalha a nível da medicina privada, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar também para o Sistema Único de Saúde, principalmente em a gente poder ter, quem sabe, um dia no país, centros de atendimento ao politraumatizado, que eu acho que ainda é um grande problema nesse Brasilzão. Entendeu? Então, acho que isso seria uma coisa que também a gente tem que estar no nosso farol, no nosso radar, né? Para que a gente possa estar atuando. A gente tem um contato bom no Ministério, né? Hoje em dia, a gente tem um secretário de Atenção à Saúde, que é um ortopedista, que pode também estar ajudando a gente nesse sentido. Então, acho que as sociedades, tanto a SBOT quanto a SBTO, precisa ter um olhar nesse sentido. Eu vejo muito isso. Eu acho que ações nesse sentido, talvez melhorar o atendimento, melhorar a remuneração do profissional, de alguma forma a gente valorizar esse colega que está lá na ponta, né? E que eu acho que isso é uma discussão muito interessante. E algumas outras sociedades já estão trabalhando nisso, né? A Sociedade do Trauma Geral já tem feito alguma coisa nesse sentido, e eu acho que a gente não pode perder esse momento de estar junto, brigando por esse espaço também. Fundamental, não tenho a menor dúvida disso. Eu queria passar a palavra para o Zé, mas só comentando a fala de vocês dois, eu acho que essas ações, elas potencialmente, claro que não isoladamente, junto com outras ações que a gente eventualmente vai conseguir discutir aqui, estratégicas, né? Não só organizacionais, mas estratégicas, incluindo marketing, né? A autodivulgação, vender bem a sociedade que a gente tem, o que é feito na sociedade, talvez faça com que a gente consiga reincluir, porque incluídos eles já são, né? Mas reincluir uma certa massa que gira, vocês com certeza sabem os números melhor do que eu, mas acredito que gira em torno dos seus 20% a 30% de pessoas inadimplentes.
e a gente sabe que provavelmente essa inadimplência ela é muito menos relacionada a problemas financeiros do que a realmente desagravos e não concordar com determinadas atitudes que vêm sendo tomadas das SBOT ao longo dos últimos anos. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Zé, a palavra é tua aí. Se quiser aproveitar o gancho, Vincenzo, já que lançou a bola, o que vocês acham? E o que o trauma, né? Não sei se o trauma pode fazer alguma coisa em prol disso, né? Nesse sentido de trazer ou reagregar ou agregar o associado. O Zé e Vincenzo, a gente, há alguns anos atrás, foi feito um estudo do perfil do inadimplente. E, por incrível que pareça, é o ortopedista relativamente jovem que deixa de pagar SBOT. O cara que é um ortopedista aí, com entre 5 e 10 anos pós-título de especialista. Esse é o maior volume de pessoas que deixam de pagar a SBOT, porque, eventualmente, vocês já devem ter ouvido isso, a SBOT não faz nada por mim, não me agrega nada. Na verdade, as pessoas estão um pouco mais interessadas com a sua sociedade de subespecialidade do que com a SBOT, coisa que não é o perfil, como já disse o João, do membro do trauma ortopédico, não é? E eu costumo dizer, primeiro, para as pessoas que o que a SBOT faz por mim. Eu costumo dizer que a SBOT já fez muito por você. A SBOT garantiu que você tivesse acesso a um serviço credenciado, que foi auditado, qualificado, fiscalizado e que fez com que este colega obtivesse o título de especialista, o que é algo fantástico. É a profissão dele. Então, ele deixa de dar valor a uma sociedade que garantiu a formação dele. Essa é a primeira coisa que eu costumo dizer. Obviamente que a SBOT ela entra por um caminho de oferecer programas de educação continuada, de benefícios, tentando fidelizar o sócio. A gente tem muito ainda para fazer. Obviamente que isso, como eu já disse, não é apenas uma gestão, são várias gestões, e esse problema da inadimplência é algo crônico. Historicamente, a SBOT tem uma inadimplência perto de 25%, já teve anos de 30% de inadimplentes. O ano passado, a inadimplência caiu para 19%. Creio que o desconto que foi dado na anuidade, a isenção do Congresso, ou seja, quem pagou a anuidade até determinada data, com desconto, teve o Congresso presencial gratuito, né? Então, acho que são algumas coisas que trazem de volta o ortopedista para a sociedade brasileira de ortopedia, né? Isso especificamente com relação à inadimplência. Eu acho que a SBOT faz muito, realmente, né? A gente, não só isso que o Jorge falou, mas eu acho que toda a parte de educação continuada, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Fica muito difícil você dissociar a SBOT mãe dos comitês, das subespecialidades, né? Mas eu acho que isso é um ponto que preocupa um pouco a gente. E a gente está atento, está tentando cada vez mais se aproximar dos comitês, né? E tentar melhorar essa relação. Eu acho que medidas... é interessante que o Jorge falou, porque, na realidade, não existem medidas minhas ou medidas do Jorge. Na realidade, existe uma sequência de medidas que estão sendo tomadas, que eu acho que estão, a cada ano, a SBOT está ficando melhor. Agora, recentemente, a gente fechou o contrato com o sistema de educação à distância, né, do AVA, que eu acho que vai ser uma revolução para todos os serviços do Brasil, onde você vai conseguir dar um conteúdo único para todas as residências do país. Acho que isso aí vai ser um negócio espetacular. E o outro sonho é que a gente consiga aliar isso a algum tipo de treinamento de habilidade, que a gente sabe que não adianta só ter aquela aula teórica por vídeo, né?
mas é muito importante também que a gente consiga, de alguma maneira, fidelizar o nosso residente, o nosso ortopedista que está em treinamento, ou mesmo aquele colega que quer se reciclar, em algum centro onde ele possa estar botando a mão na massa, onde ele possa estar treinando a habilidade, que eu acho que isso é fundamental. Então, acho que para os próximos anos, eu acho que o grande desafio é isso, é a gente consolidar a educação à distância e tentar buscar, de alguma forma, um centro, quem sabe a SBOT ter esse centro, como os Estados Unidos já têm, né, ou alguns outros locais têm, onde você possa reunir os ortopedistas do Brasil inteiro para treinar a habilidade, que a nossa especialidade, infelizmente, ela precisa desse treinamento, né? Eu fico pensando aí como é que esses residentes que passaram pela pandemia, o sufoco não deve ter sido, né? Quantas cirurgias que deixaram de ser feitas, cirurgias eletivas, né? Então, acho que preocupado com isso, existe um grande gap, que eu acho que isso aí pode transformar esse limão numa grande caipirinha. Eu penso assim, né? Nem limonada, acho que eu vou fazer logo uma caipirinha. O Zé já gostou. É isso mesmo, João. A gente vai precisar identificar os gaps de formação, ou seja, o nosso residente foi aprovado o ano passado, vai ter esse exame de novo, que vai ser um exame somente online, né? A gente não vai ter a prova de skills, né? E todos eles, com quem eu conversei, todos eles ficaram muito aliviados que não ia ter o skills, porque todos eles falaram, com quem eu conversei, não, doutor Jorge, a nossa formação ficou muito prejudicada do ponto de vista prático, então, porque não teve cirurgia eletiva no meu R2, o ano passado, que foi o R3, foi meia boca, porque nós ficamos uma boa parte do ano ainda com cirurgias eletivas ou nem não sendo realizadas, ou com um número de eletivas bem menor, então a formação do residente foi prejudicada. Então, esse gap de formação, a gente vai ter que identificar aí, João, para o ano que vem, e ainda este ano, e ações para a gente tentar melhorar a falha da formação do recém-egresso da residência médica, né? Acho que cria uma oportunidade muito grande. E vai ter a SEC está desenvolvendo, com o Zé Paulo Gabi, que é o presidente da SEC, vai fazer um piloto de um curso hands-on, colocando a mão na massa, patrocinado pela SBOT, para os seus membros associados ainda esse ano. Eu creio que no segundo semestre deste ano vai sair esse piloto, que é esse embrião que o João falou, se a gente não tiver um centro próprio, obviamente que um centro próprio da SBOT envolve uma questão logística e de custo muito elevado, mas pelo menos se a gente conseguir estabelecer parceria com algo que já existe, que está montado, para que lá a SBOT cedie os seus cursos de hands-on, seja com cadáver ou sem cadáver, com modelos plástico, para dar essa formação, essa complementação de formação nas cirurgias ortopédicas para o membro sócio da SBOT. Esses são os projetos alguns deles que devem vir. Embrião esse ano, piloto, passa pelo João ano que vem, onde com certeza vai sofrer um processo de consolidação, e aí vai com o Fernando dando sequência. Vitinho, se você me permite, se vocês me permitem, poderia fazer uma pergunta para vocês, para os diretores da... Porque uma coisa que preocupa a gente é aquela história de você ter os serviços, né, e o membro. Como é que está hoje um membro do trauma ortopédico? Eu lembro que, na minha época, quando eu fui presidente, a gente tinha criado uma coisa que o cara não precisava pagar anuidade, mas ele tinha que, a cada 2 anos, estar presente no Congresso. Não é isso? Isso ainda vale? Não vale? Porque essa discussão, uma discussão que a gente até teve já nesse último fórum que o Jorge organizou, é exatamente como é que você consegue valorizar, porque hoje em dia os serviços que são SBOT, se ele não tem a aprovação dos residentes, ele é descredenciado e ele acaba ficando à margem, né? E para ele, às vezes, voltar para ser SBOT, às vezes é complicado, né?
E no trauma a gente tinha essa maneira de ver. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que os serviços têm que ser da sociedade de trauma, da SBOT? Precisa ter uma qualidade para pertencer? Como é que está hoje o membro SBOT, o membro trauma ortopédico? Eu vou começar a responder e depois eu passo para o Zé e você vai entender por quê. Bom, a questão da anuidade, ela segue exatamente igual ao que foi na gestão de vocês, nas gestões anteriores. Então, não existe anuidade do membro do trauma. A anuidade é a presença no Congresso, a cada 2 anos. Ou seja, a cada 2 anos, o membro ele deve ir num congresso da Sociedade de Trauma. Com relação ao ingresso dos serviços credenciados para o treinamento do cirurgião do trauma ortopédico, né? Não vou usar o termo especialização e nem estágio, porque são termos inapropriados para isso, mas é um aperfeiçoamento. Um treinamento e um aperfeiçoamento na cirurgia do trauma ortopédico. Hoje a gente tem um número reduzido de serviços. O Zé vai falar melhor isso, porque o Zé está revendo o nosso estatuto, o Zé está revendo o nosso regimento, e a ideia é que a gente torne a entrada dos serviços potencialmente que treinem o especialista do trauma mais numéricos, mas também mais controlados. Então, esse é um trabalho que a diretoria vem fazendo, cada um de uma maneira. Então, o Zé está revendo toda essa parte organizacional do ingresso das sociedades. O Luizão, ele é um encarregado, a gente formou subcomissões dentro do trauma, e o Luizão é um encarregado do ensino e treinamento, junto com um pequeno subgrupo, ele pode falar um pouco melhor sobre isso também, mas de uma maneira que a gente consiga incluir mais gente que saiba treinar bem, mas que a gente também monitore esse treinamento e que a gente torne esse treinamento mais integrativo, exatamente nessa linha do que o Jorge e você vinham falando, de fazer com que exista, por exemplo, uma possibilidade do determinado R4 de um serviço rodar no INTO, por exemplo, João, ou no IoT, para ver cirurgia da pelve, porque no serviço dele ele não vê tanto. Ou ele vê a cirurgia da pelve, mas ele não vê a cirurgia minimamente invasiva ou percutânea. Então, toda essa engenharia está sendo redesenhada nessa diretoria. O Luizão está capitaneando muito isso, ele pode falar bastante depois que o Zé falar da mudança do regimento, mas, basicamente, o que eu queria deixar depois para a gente voltar a discutir é que eu vejo que o associado da SBOT ele tem uma leitura diferente da sociedade mãe e das sociedades de especialidade. Ele tem objetivos diferentes. Ele olha para a SBTO ou para a SBCJ ou para a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e do Cotovelo como uma fomentadora de educação continuada de alto nível. Mas ele entra e ele olha para a SBOT como aquela associação em que ele queria, talvez, não só ver essa educação, mas ele quer ver uma luta de classe, um suporte maior, e isso faz com que as pessoas tenham, na minha leitura, né? Não estou dizendo que está certa, mas na minha leitura é que o cara vai feliz e contente para o Congresso do Trauma, para o Congresso do Joelho, para o Congresso do Quadril, porque ele está indo para rever os amigos e ter umas atividades de altíssimo nível daquela área que ele está fazendo mais. Mas quando ele olha para a SBOT, ele fala assim, estou pagando esse treco aqui e nego não briga para mim. E tal. E a gente sabe, quem está dentro das botes, João e Jorge, e a gente já esteve lá também, eu já fui da 7, o Zé também, Luizão está contigo agora e com o João, Jorge, na diretoria atual, o meu irmão também, a gente já teve em diretorias anteriores, o Zé e eu, e tantos outros membros e tantas outras pessoas que estão aqui participando do nosso chat, mas a gente que está nessa inclusão, porque a gente buscou isso, a gente vê o que a SBOT faz, mas a minha leitura é que a SBOT tem que se vender melhor, ela tem que se mostrar melhor. O associado tem que entender. Mas eu queria deixar isso para depois, porque eu queria só pegar um pouquinho desse tempo e deixar o Zé falar um pouco dessa revisão do regimento e o Luizão falar um pouco, só para responder o João, a questão do treinamento do médico aperfeiçoando no trauma ortopédico. Zé, contigo. Então, eu até a pedido do William,
né, que foi o ex-presidente, eu dei uma olhada no estatuto. E eu percebi que o estatuto ele tinha um monte de pequenas, não vou dizer pequenas falhas, mas artigos mais antigos que hoje não se encaixam mais na nossa realidade. É um estatuto bem antigo, se não me engano, ele foi revisto no Congresso de Cuiabá. Se não me engano, tem a assinatura do Jorge. E eu vendo os critérios para a inclusão dos membros, novos membros, né, novos associados, ele é bastante criterioso. Mas ele tinha também algumas coisas que me incomodavam. Para você ser da Sociedade de Trauma Ortopédico, você não precisava ter ido no Congresso de Trauma Ortopédico. Não era uma coisa obrigatória. Para mim, não me soa muito valorizante para a sociedade. Você quer fazer parte da Sociedade de Trauma, você tem que ir no Congresso de Trauma, né? Não é só fazer atividades relacionadas ao trauma. E para credenciamento de novos serviços, os critérios eram muito difíceis, muito rígidos. Era prática, a gente tinha durante muito tempo, se não me engano, 4 ou 5 serviços, devagar aumentou para 10, agora a gente chegou até 13. E nós estamos revendo esses critérios, e o Luiz está mexendo bastante com isso, para tornar mais inclusivo. E aí a gente, trazendo mais serviços para dentro do trauma ortopédico, a gente consegue saber como isso está sendo feito, com a qualidade que está sendo feito, e mais do que isso, ajudar a melhorar os serviços. Como o Vincenzo falou, você poder até fazer estágios entre os serviços, um programa de estudo conjunto, algo mais unificado, que vai mais ou menos de encontro o que a SBOT fez alguns anos atrás, quando ela se reaproximou do MEC, que durante um tempo, eu não vou saber dizer a história disso, elas se afastaram, virou uma briga. SBOT de um lado, com as residências SBOT, e o MEC do outro, com as residências MEC. Na época que eu estava na SET, houve essa aproximação, que foi bastante profícua, porque aí a gente pôde trazer mais serviços para dentro da SBOT. Com esses serviços dentro da SBOT, a gente consegue controlar a qualidade dos ortopedistas que estão sendo formados, que a sociedade, né, toda está recebendo esses ortopedistas. E com isso a gente consegue, obviamente não é da forma mais perfeita, mas é o melhor que a gente consegue nesse momento, melhorar a qualidade e controlar a qualidade do profissional que está sendo entregue para a população. E é algo que a gente está buscando, com essa revisão do estatuto, do regimento, com esses programas todos que o Luiz está encabeçando, poder trazer uma qualidade, melhorar a qualidade, ajudar serviços que querem ter um aperfeiçoamento em trauma, afrouxando um pouco, facilitando um pouco a inclusão desse serviço, para a gente poder, dessa forma, incluir mais pessoas no trauma ortopédico, com aperfeiçoamento em trauma ortopédico, de uma forma mais controlada e de uma forma talvez mais, não vou dizer melhor, mas mais organizada para dentro da sociedade. Essa é a nossa ideia, da revisão do estatuto e dos critérios de inclusão. Não, acho isso ótimo. Isso também a gente já discutiu, essa possibilidade dos diversos comitês de serviço, até fazer esse tipo de rodízio entre residências. Eu acho que seria uma ação bem interessante, né? Eu acho que a gente comentou isso já na diretoria passada e acho que seria espetacular isso. O Ney até comentou aqui no chat que esses critérios foram criados na época que ele foi o presidente da SBTO. O que a gente está fazendo é só fazer uma releitura desses critérios da época da gestão como a diretoria do Ney como presidente. Porque isso que o Zé falou, por exemplo, assim, algumas coisas eram muito... Assim, os critérios são excelentes, mas tinha, por exemplo, algumas coisas que passaram, porque passam mesmo, né? Assim, o cara, por exemplo, ele se credenciar ou se candidatar a ser membro do trauma, sem nunca ter ido a um congresso do trauma. São coisas que são muito díspares, né? E aí eu queria só... Luizão, já vou passar a palavra para ti também, mas é só para não perder o gancho do Q&A aqui. O Matheus Aze, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é essa questão do aperfeiçoamento, e também o que anteriormente o Jorge vinha falando da questão do investimento na residência, dessa defasagem que o João mencionou também. O Matheus Aze, nosso amigo também, perguntou o seguinte:
Ele parabeniza vocês, né, dos líderes de primeira linha da ortopedia, e que a gente vai ter um grande benefício com vocês juntos, mas ele queria aproveitar e perguntar o seguinte, que é um programa que já está rolando nas escolas de São Paulo. O que vocês acham da residência de 3 anos, se ela é suficiente, ou se vocês consideram que temos que ampliar para 4 anos, o que já vem sendo feito como piloto em São Paulo. E aí eu complemento a pergunta do Matheus, perguntando assim, se a gente sobe para 4 anos, ainda existe espaço para o aperfeiçoamento e treinamento, ou a gente consegue colocar tudo num pacotão só? Quer responder, Jorge? Posso responder. Você não quer falar primeiro? Não, posso falar. Eu estou sempre falando primeiro. Olha, eu particularmente acho que mais humano seria importante na formação do residente, né? Hoje, a maioria dos serviços aqui, pelo menos da Argentina, se não me engano, Uruguai, já são 4 anos, né? Colômbia. Então, Colômbia também, né? Colômbia. Isso. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Você vê que você poderia dar uma base maior no R1 e depois as especialidades subsequentemente, né? Porque a gente às vezes vê, e eu vejo isso às vezes lá no INTO, que às vezes o R1 entra e ele tem que rodar numa especialidade de coluna, quando ele entendeu, nunca viu nada entendeu? Por conta do rodízio, isso é um problema sério, né? Então eu vejo com bons olhos aumentar 1 ano. O grande problema é que isso aí passa por quer dizer, pela que a gente sabe mais ou menos que os órgãos de controle, eles a princípio não são contra a ortopedia aumentar 1 ano, desde que isso seja feito um trabalho mostrando que existe um conteúdo programático e que o residente vai ter a gente justificar a real necessidade, né? E eu acho que isso é para ontem, porque senão daqui a pouco estão começando cada vez mais os cursos de especialização de quadril, de joelho, né? E respondendo ao Vincenzo, eu não acho que deva suspender a parte de aperfeiçoamento, não. Eu acredito que seriam 4 anos e mais o ano de especialização. O que a gente teria que ver é que, por exemplo, existem algumas subespecialidades agora, como principalmente coluna e mão. A mão já é até uma especialidade própria, né? Que talvez não precisasse fazer os 4 anos. Eu acho que o pré-requisito para o cara que quer fazer cirurgia da mão, ele faria os 2 primeiros anos e depois faria a residência em mão. Mais ou menos como já acontece com algumas especialidades cirúrgicas, né? Por exemplo, a vascular, que tem que fazer primeiro em geral e depois... Então, eu pensaria assim. Mas eu acho que o ortopedista, eu acho que 4 anos, na minha concepção, eu acho bastante viável. O Vincenzo, essa é uma questão estratégica para nós como ortopedistas e para o futuro da ortopedia no Brasil. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, e na verdade isso tem que vir, obviamente, a Sociedade Brasileira de Ortopedia tem que ser o catalisador disso e fomentar isso. A gente precisa ver, junto com o Ministério da Saúde e, eventualmente, com o MEC, qual é o perfil do ortopedista que o país precisa, ortopedista geral. Com essa definição, o que ele tem que ter de conhecimento, de competências, para fazer uma boa ortopedia que vai atender a população geral. Uma vez definido isso, a gente pode, sim, ampliar ou estudar a ampliação, se for o caso, de 3 para 4 anos. A gente comentou até agora, né, no começo, né, João, você fez um programa de residência médica de 2 anos. Eu já fiz um programa de residência médica de 3 anos exclusivo em ortopedia. Naquela época, são 40 anos, é isso? Menos, Jorge. Não queima o filme, não, cara. 1980 para 2022. 42 anos. Naquela época, o Campbell tinha 2 volumes, o Rockwood 2 volumes, o Tadian 2 volumes, né? E
Em 42 anos, o volume de conhecimento adquirido dentro da ortopedia e traumatologia geral foi imenso. Foi imenso. Então, primeira coisa, obviamente que há necessidade de a gente repensar o tempo da nossa residência médica. Mas, antes disso, definir qual é o perfil de ortopedista que a gente tem que entregar para a sociedade, e aí, então, avaliar quais são as competências necessárias para o R1, para o R2, para o R3 e para o R4. Para que a gente consiga entregar de uma maneira a mais homogênea possível um profissional que vá dar a atenção necessária que a saúde precisa na área de ortopedia e traumatologia. A subespecialização, que é o, vamos dizer, eu acho que não chega a 100%, mas é quase 100% dos residentes hoje em dia, todos eles hoje entram na residência de ortopedia e traumatologia querendo fazer uma subespecialidade, de ter um ano a mais de complementação. No caso da coluna, são 2 anos, a mão, que é uma especialidade à parte, são 2 anos, né? Tendo feito os 3 anos de ortopedia. Mas isso a gente tem que entender e saber qual ortopedista que a gente vai entregar para a sociedade, seja ao final de 3 anos ou ao final de 4 anos, porque pode ser que, dependendo do perfil, 3 anos seja o suficiente. O cara não precisa saber o rodapé do rodapé, ou, às vezes, 3 anos é suficiente, mas a gente tendo esse perfil de ortopedista geral a ser entregue para a sociedade. É um assunto extremamente importante que nós temos que discutir e debater com o Ministério da Saúde, com o MEC. Posso... Jorge. Perdão. Fala, pode falar. Não, eu só ia complementar o que o Jorge falou, porque hoje, infelizmente, eu acho que não tem mais volta, né? Eu, o Jorge aqui, talvez os mais antigos, mais experientes, a gente é de uma época que a gente fazia tudo, né? O Ney que está ouvindo. O Ney também está ouvindo também, é meu colega contemporâneo também. Então, a gente fazia cirurgia de coluna, a gente entrava em ombro. Quer dizer, hoje isso não existe mais. Quer dizer, hoje o camarada, às vezes, no máximo, faz 1 ou 2. Isso mesmo no interior, que a gente vê isso, né? Tá bom, o cara faz uma trocantérica e o de ganha-pão dele é a prótese de joelho, né? Mas, de um modo geral, esse caminho eu acho que não tem volta. Então, vai ser muito difícil a gente fazer um residente clínico que vai para um interior lá de sei lá, para um atendimento básico, ficar com uma caneta na mão. Eu acho que esse não é o perfil da nossa sociedade. O que a gente precisa fazer é cirurgiões ortopedistas que possam atuar em hospitais que tenham condições. Eu penso assim, né? Não sei, o que vocês acham? Deixa eu falar, não? Falar antes do Zé. Por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tem na cidade de São Paulo é ter alguém para operar trauma de coluna. Mesmo tendo um monte de cirurgião de coluna saindo por aí. Então, eventualmente, por exemplo, esse gap de formação em trauma de coluna, o ortopedista geral precisa, eventualmente, ter uma carga de treinamento maior. Porque essa é uma necessidade hoje que a gente tem de dar vazão para o cara que sofre uma fratura na coluna tóraco-lombar, está com um quadro deficitário, e o cara fica 10, 15, 20, 4 semanas para encontrar um serviço que receba para poder operar o cidadão. Então, vejam que há carência da formação em trauma de coluna no ortopedista geral. Será que a gente não tem que jogar no mercado um ortopedista que saiba fazer as coisas básicas da cirurgia de coluna, como estabilizar uma coluna, uma fratura luxação, um paciente que está paraplégico, que tenha que resolver esse assunto e conseguir dar depois a melhor reabilitação para ele? São essas coisas que a gente tem que ter do Ministério, das secretarias, para poder melhorar a assistência da população.
Aqui, Jorge, deixa eu pegar teu gancho, já que para você continuar, mas eu quero depois que o Zé, porque eu não quero cortar o Zé, só que o Sergei levantou uma bola aqui que eu acho que vai ao encontro do que você está falando. O Sergei está perguntando aqui, assim, você está falando do cirurgia da coluna, talvez as pessoas tenham medo, porque as pessoas tenham medo da anatomia do entorno, entrar pela frente, entrar por lado, entrar por trás e tal. E aí o Sergei está perguntando aqui se nesses 4 anos que a atual gestão SBOT, né, que é uma gestão de cabeça de traumatologista, cabe, por exemplo, um insert na formação do ortopedista de algumas coisas da cirurgia geral? Cabe um insert, por exemplo, durante a formação, de você aprender a reparar um vaso, uma artéria de grande calibre, mas eventualmente, como a gente que faz pelve, belisca às vezes uma artéria, você vai lá e repara uma veia, você não ficar com aquele temor. Cabe uma formação mais ampla, que não só é de trauma e doenças musculoesqueléticas, mas também um pouco de vascular, um pouco de geral e tal. Isso cabe dentro, na perspectiva de vocês? Só para mandar aqui as perguntas do Sergei, porque eu cortei meu amigo Zé também. Eu acho que é totalmente pertinente isso, com certeza. Eu acho que é uma formação muito mais completa, né? Logicamente, o que acontece hoje em dia, né, que a gente vê é que muito das medidas elas acabam sendo tomadas e o atendimento hoje na clínica privada, né, nos convênios, ele é totalmente distinto, né? Por exemplo, eu discordo um pouco do Jorge. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, se você tem uma fratura de coluna, está todo mundo querendo botar. Se estiver no convênio, vai ter cirurgião de coluna aos montes querendo operar. SUS. Agora, no SUS é que é o SUS. problema, né? E a mesma coisa é isso. Se você tem uma lesão vascular lá no teu hospital, lá do convênio, tem 300 cirurgiões vasculares a hora que você quiser. Então, eu acho que isso aí depende muito de como o Jorge falou, qual é o ortopedista que a gente precisa formar, principalmente para o SUS, né? Então, eu vejo assim, se você está numa estrutura, mas de qualquer forma, eu acho que esse residente ele ter uma noção de cirurgia geral, eu não tenho dúvida que isso aí seria fundamental. A minha residência, que foi de 3 anos, a gente tinha rodízio em quatro estágios gerais: cirurgia vascular, cirurgia plástica, neurocirurgia. Não sei, não estou lembrado agora do outro. Se esses estágios não tiverem um programa de competências, não vai servir para nada. Porque o nosso residente irá concorrer com o residente da neurocirurgia, com o residente da vascular e com o residente da plástica, e esse cara vai fazer ortopedia, ele não vai ser cirurgião plástico, nem vascular, nem nada. Então, tem que ter vai ter um conflito aí. Se as competências não estiverem definidas, e ao final daquele estágio, aquilo que o Vincenzo falou, eu passei na vascular, eu não fiz absolutamente nada. Nada. Eu instrumentei cirurgia, passei clamp vascular e mais nada. O único estágio que foi razoável para mim foi o da plástica, onde eu vi, naquela época, em 1982, já os retalhos locais do gêmeo, do solear para membro inferior, lá que eu já peguei algum treinamento nisso. Mas se as competências não estiverem definidas, pode ser um tempo inútil, um tempo desperdiçado. Okay? Eu acho que isso que tem que estar definido. Ao final do estágio da cirurgia vascular, o cidadão deve ter realizado 3 reparos de artéria, o que quer que seja. Ponto. Isso tem que estar definido, senão não vai ser produtivo. Mas eu acho que tem que ter, sim, essa vivência dentro de que seja um semestre fora um pouco da ortopedia, né? E João, é tudo para o SUS. Por exemplo, neurotrauma, voltando ao SUS, é no Brasil inteiro. É o maior gargalo de atendimento. Ninguém quer fazer, não tem um neurocirurgião que queira fazer neurotrauma no SUS, mas está cheio para fazer na saúde suplementar, né? Então, esses são os desafios. Eu acho que até mesmo algumas outras especialidades correlatas, como osteometabólica,
as doenças reumáticas, isso acaba ficando uma coisa muito carente nas nossas residências, né? O residente raramente tem acesso a isso. Então, acho que existe espaço para você aumentar mais um ano. O problema é isso, tem que estar muito bem amarrado e não ser uma coisa do cara vai para lá e o cara acaba não fazendo nada, né? Então, eu concordo com o Jorge, a coisa teria que ser um programa específico para esse residente. Acho que o Zé tem o testemunho dele aí de 4 anos, né, Zé? Eu fiz, quando eu fiz residência, eram 4 anos obrigatórios. E alguns anos depois que eu terminei a residência, lá a gente voltou a ser 3 anos. E a percepção que eu tive é que esse ano a mais de residência faz uma diferença muito grande na formação geral, em termos de conhecimento, e também de habilidade. Você tem um ano a mais operando ou ajudando, auxiliando. Eu, de verdade, acho que não deveria ter reduzido para 4 anos, não vou saber e não vou entrar no mérito por que isso foi feito lá na Santa Casa, e até onde eu sei, na época era o único serviço, ou um dos únicos serviços no país que eram 4 anos de residência obrigatória. E depois você fazia mais um ano de especialização, né? E a busca por especialização, óbvia, ela era grande, mas a impressão que eu tenho é que ela não é tão grande quanto hoje. O R4, né, o ano a mais de especialização, ele é praticamente obrigatório para todos os residentes. Na época, não. Você via muita gente que ia para o interior, que ia sair da vida acadêmica, e muita gente não se preocupava em fazer mais um ano de especialização porque teve uma boa formação, ou uma formação, não vou dizer mais completa, mas com um aproveitamento maior com esse ano a mais. Obviamente, em todos os viés do residente está um ano a mais, lá ele manda mais do que qualquer outra coisa, mas eu acho que em termos de aprendizado, não só acadêmico e prático, mas também de vivência, isso fez bastante diferença. E a gente percebeu logo, alguns anos depois do meu ano, que passou a ser 3 anos de residência, a diferença de formação dos residentes é muito grande, é bem grande. E como a gente teve 4 anos, até respondendo o Luciano, que fez uma pergunta da anatomia, a gente tinha lá 1 mês no R1 e 1 mês no R2, curso de anatomia, junto com os internos, junto com os alunos, junto com a graduação. A parte que tinha músculo esquelética, nossa, a gente adorava, né? A gente entendia, estudava anatomia. O problema é que a gente também foi obrigado a estudar gastrointestinal, digestivo, tórax, neuro. Aí essa parte é como o Jorge falou da cirurgia vascular, né? A gente ficava lá sentado porque tinha que estar sentado, existia a cobrança rígida da presença, mas estudo não existia. E óbvio que era um serviço que tinha uma faculdade junto, então pode fazer o curso de anatomia junto. E que depois de alguns anos, isso se perdeu, cancelou me fugiu o termo, mas essa associação entre a graduação e a ortopedia. E aí a gente viu lentamente um declínio do conhecimento anatômico dos residentes, porque não tinha mais essa parte de anatomia. Então, assim, a impressão que eu tenho, com a experiência que eu tive lá atrás, são já 20 anos que eu acabei a residência, que esse ano a mais faz bastante diferença para a formação do residente, e com a possibilidade de 1 ano a mais, você passar mais tempo no rodízio. Eu passava 4 meses em cada rodízio, então o que eu via no R1, eu tinha bastante tempo para poder ver toda a subespecialidade, né? Se puder falar assim, e eu voltava no final da residência de novo naquela subespecialidade. Então eu conseguia, que no começo eu pegava muito mais a parte prática, exame físico, no final da residência eu via a parte cirúrgica. Então, acredito que a minha formação foi mais completa do que quando passou a ser 3 anos de residência, porque o estágio passou a ser de 2 meses em cada subespecialidade. Em
meses você mal consegue entender o que está acontecendo. Então, o ganho em um ano a mais, eu acho que é muito maior do que só ter mais um tempo de estudo. O aprendizado, o ganho profissional e pessoal, eu acho muito grande. E eu vou jogar lenha na fogueira. Chico Ramiro falou aqui, ó, parabéns ao Jorge e ao João, merecidamente eleitos presidente das BOT. Gostaria que fosse mais abordado a uniformização dos programas de residência médica. Acredito que 3 anos seriam suficientes se a residência voltasse a ser dedicação exclusiva com carga horária semanal um pouco maior. Abraço a todos. Isso esbarra um pouco da questão legal das 60 horas semanais, mas eu queria ouvir de vocês, Jorge, e a gente já ouviu aqui o depoimento do Zé, que, porra, ele é bastante emblemático com relação à vantagem dos 4 anos, mas eu queria ouvir de vocês, como, porra, gestores atuais da sociedade, o que vocês pensam desse comentário do Chico? João, você quer falar? Posso falar? Pode falar, por favor. Bom, o Chico tem... O grande Chico Ramiro está tomando um vinho muito bom, né? Chicão, um grande apreciador de vinhos. E, primeiro, tudo passa exatamente pelas definições, né? Que ortopedista que a gente quer entregar, a partir daí definir suas competências e como a gente vai ensinar. Uniformizar os programas de residência médica passa pela definição das competências e do cumprimento disso por todos os serviços. A sociedade vai fazer a lição de casa dela, no momento, agora o João já pincelou isso, no ambiente virtual de aprendizado, no AVA, a gente vai tentar, nós iremos tentar colocar todas as atividades teóricas do que compete ao ensino dos residentes num programa de acesso a todos os serviços, ou seja, aulas teóricas, eventualmente até demonstrações práticas, será elaborado todo um conteúdo que vai levar para todos os serviços o mínimo ou o essencial para dar uma boa formação para os seus residentes, que muitas vezes os serviços não têm todas as facilidades, de complementar a formação teórica dos seus residentes. A gente entende isso, então eu creio que a vinda do ambiente virtual de aprendizado vai tentar suprir essa carência dos serviços. E 3 ou 4 anos, Chico e todos os colegas, depende muito do perfil de ortopedista que a gente quer entregar. Né? Eu, particularmente, sou um defensor dos 4 anos. Como disse o Zé, um residente ele precisa ter carga teórica, precisa colocar a mão na massa para fazer cirurgias e precisa ter experiência de acompanhamento pós-operatório, de segmento dos pacientes. Nem que seja um segmento mínimo, mas hoje eles não têm nem um mínimo. O cara opera e não sabe o que teve, como é que foi a evolução. Isso é algo que depois ele vai pegar na vida prática, mas isso tem um custo, né? Gera uma insegurança imensa para ele no início da atividade profissional dele. Então, para ele ter uma vivência maior, eu creio que assim, um ano a mais vai ser essencial, mas essa é a minha opinião, né? Não está fechado nisso e também não depende só da gente. Para ter 4 anos, nós temos que levar ao MEC um programa estruturado de aprendizado para 4 anos, de ensino para 4 anos. Tá? Perfeito, Jorge. Só complementando aí, você agora me fez lembrar que eu comecei na ortopedia muito cedo, né? Já no 4º ano, porque o meu irmão já era ortopedista, então eu já começava a dar plantão. Eu lembro que eu dava plantão no Carlos Chagas, né? E aquele plantão, né, a gente reduzia tudo lá na gritocaína, às vezes fazia um cheirinho, tudo. E eu me achava o máximo. Eu não via nenhum retorno pós-operatório. Provavelmente aquelas fraturas desviavam todas dentro do gesso. E o doente depois ia parar não sei aonde. Então, é muito disso, né? A vivência vem daí.
Não adianta você fazer uma cirurgia maravilhosa se você não tiver acompanhamento e saber as complicações que podem advir disso. Então, sem dúvida alguma, esse espaço existe para a gente poder aumentar para 4 anos, mas desde que tenha esses critérios que realmente é o que o MEC vai exigir. Você tem que ter um programa definido para R1, para R2, as competências de cada ano que deverão ser cumpridas. E esse é o grande desafio para a gente, tentar levar isso para o Brasil inteiro. Por isso que talvez o melhor caminho realmente seja esse caminho à distância, né? E aí vem a pergunta: o que a gente da SBTO, porque a gente não é só amigo de vocês, né? A gente está nessa luta pelo trauma. E hoje, mais cedo, eu estava conversando com o meu amigo Zé, ele estava me falando, me corrija se eu estiver falando besteira, Zé, que esse ano, por exemplo, ou esse ano, o ano passado, não teve nenhum candidato, nenhum candidato a fazer o R4 de trauma na Santa Casa. E o que eu vejo lá no meu hospital, no Miguel Couto, do Ney, né, como chefe do serviço, eu ali como braço direito, é que a gente tem várias pessoas que procuram o R4 de trauma, mas a percepção que eu tenho é aquele cara que ele não definiu o que ele quer fazer ainda. Porque o trauma ele não está muito afim de fazer. Mas como ele ainda não definiu, ele fica mais um ano fazendo um trauma, porque ele invariavelmente vai ver coisas, porque o trauma é apaixonante, ele vai ver algumas coisas ali relacionadas, mas depois ele vai fazer a cirurgia do joelho, a cirurgia do pé, a cirurgia do quadril, a cirurgia do raio que o parta. Como vocês veem hoje o trauma como área de atuação maior dentro de uma especialidade de ortopedia e traumatologia? Se vocês veem espaço para que a SBTO siga hasteando uma bandeira do cirurgião do trauma como um traumatologista mesmo, porque o trauma, querendo ou não, ele está linkado ao salário ruim, à instituição normalmente pública, que paga pior do que a instituição privada. E o que a gente, como instituição SBTO, como associação, filha, né, o braço da associação maior, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, pode ajudar nesse caminho de 3 anos de vocês, Jorge, João e Fernando? E se eu puder ainda acrescentar mais uma pimenta no que você falou, se a gente não abrir o olho, daqui a pouco o traumatologia, o trauma ortopédico só está operando de áfice. Porque hoje as subespecialidades já estão entrando. Radiodistal, não, tem um monte de cirurgião de mão que faz. Fratura proximal de úmero, o pessoal do ombro. Cotovelo, o pessoal do ombro, né? Os únicos que ainda não entram muito é o pessoal do quadril e joelho. Tornozelo, pé, então nem se fala, né? Então, eu acho que isso aí que você está levantando é um assunto seríssimo para a nossa especialidade, né? E eu acho que a gente só consegue manter a especialidade de trauma na medida que a gente investir em qualidade, realmente, e dar essa diferença. E fazer essa diferença, dando qualidade, né? E lembrando que existe ainda uma coisa que a gente ainda tem, que também é outra coisa que a gente tem que investir muito, que é a infecção. Infecção ninguém quer tratar. Então, isso continua caindo para a gente do trauma, né? Mas eu acho que medidas têm que ser tomadas, sem dúvida alguma. Eu me preocupo com o futuro do especialista em trauma ortopédico. E, infelizmente, isso é mercado, Vincenzo. Eu vejo que hoje o jovem, ele não só quer fazer aquilo que ele gosta, mas ele quer ser bem remunerado. E, na medida que você tem essa sedução pelas artroplastias, pela cirurgia de coluna, pela artroscopia, o trauma ele acaba ficando defasado. Então, a gente tem que, de alguma maneira, compensar isso. Para mim, a única coisa é isso, é qualidade. O congresso de trauma tem que ser alto nível, tem que mostrar que, entendeu, que tem uma diferença do resto, entendeu? Que a gente faz diferente do que o outro especialista faz. Eu vejo assim. Concorda, Jorge? Concordo com o João, sim. Agora, o trauma, a gente não pode esquecer que o trauma continua sendo, isso dentro do SUS, né? 60% do atendimento
do ortopedista por aí afora. Então, eu vejo nas nossas entrevistas que a gente fez com os candidatos a R4 do trauma, todos eles sentiam a necessidade de complementação da sua formação de residência no trauma, porque é o que eles veem na vida. Inclusive, a gente entrevistou um colega, um rapaz que já tinha feito 1 ano de residência em cirurgia da mão, desistiu e falou, não, eu dou plantão, eu atendo a emergência e eu não me sinto seguro para tratar adequadamente os pacientes que chegam na emergência. Eu preciso complementar a minha formação de trauma. Então, a gente tem um nicho ainda, viu, Vincenzo, e que a gente pode contribuir, sim, e a Sociedade do Trauma Ortopédico pode contribuir na formação dos ortopedistas que querem fazer trauma e que precisam fazer trauma. E o que eu vejo, aí vem depois, é o consultório particular do cidadão. Né? Consultório particular, hoje, é uma subespecialidade que acaba atraindo. Então, ele vai, depois que fizer um R4 de trauma, ele vai fazer alguma outra coisa a mais. Ele vai fazer mais 1 ano de joelho, ou vai fazer mais 1 ano de quadril, ou vai fazer mais 1 ano de ombro. A gente tem muitos dos nossos egressos R4 de trauma têm feito mais 1 outro ano em alguma outra subespecialidade. Porque consultório, o trauma não dá muito consultório. E, como o João falou, eles querem qualidade de vida, ganhar bem e trabalhar só de segunda a sexta, até às 19 horas, no máximo. O Pedrão até comentou isso aqui, quando ele comentou a respeito da residência médica. Ele fala que virar 4 anos não pode espantar os residentes, principalmente essa geração. É uma geração mais complicada, sem sombra de dúvida. É uma geração, como o João chamou a atenção aqui, eles querem muito rapidamente estar inseridos no mercado. O Jorge chamou a atenção, não trabalhar muito, mas ter uma remuneração já partindo não partindo de uma coisa tão básica assim, como todos nós passamos, né? A gente fez vários estágios de graça aí, aprendendo com várias pessoas que a gente tinha que se deslocar. Mas aí a minha pergunta, Jorge, linkada exatamente a isso que você acabou de falar, assim, o cirurgião do trauma, ele, claro que depois de X anos de experiência, você acaba tendo um volume de trauma no seu consultório, porque você tem uma porta aberta num hospital privado e esse paciente ele faz o pós-op no seu consultório, onde você também vê, eventualmente, a área que não é do trauma. Mas o que a gente pode fazer, SBTO, linkado à SBOT, né? As 2 instituições, mas a SBOT sempre como a nossa organização major, né? O que a gente poderia fazer para estimular, a partir do momento que o trauma é institucional, estimular que essa juventude goste mais de ficar no trauma, porque o trauma é apaixonante. Você vê o cara terminar o R4, virar para você e falar assim, pô, 20 anos, cara, o trauma é demais, cara, mas, porra, você me ajuda a entrar na residência de R4 lá de pé, lá no Into, porque, cara, porra, eu acho que se eu fizer pé, eu vou ter uma entrada maior lá no hospital XPTQ, porque me abriram uma porta do pé lá, entendeu? Mas aí você fala, pô, mas tu não se amarra em trauma, cara? Porra, cara, trauma para mim, cara, eu tenho de melhor, mas eu não tenho como viver do trauma, porque eu ganho 5 conto aqui no Miguel Couto para dar plantão, entendeu? Então, assim, o que a gente poderia fazer? O João citou o Ocani, que está lá no Ministério da Saúde. O que a gente poderia fazer com vocês na liderança das BOT, a gente aqui na SBTO, para tentar, de repente, valorizar um pouco mais esse médico da porta, o médico da instituição, o médico que é apaixonado pelo trauma, para que ele falasse assim, olha, até vou ter meu consultório privado também, porque, porra, de repente, aos 60 eu não estou mais aguentando fazer um acetábulo. Mas, porra, mas agora eu estou a fim de fazer acetábulo, porra. Mas eu ganho para isso, dá para eu segurar aqui, trabalhar aqui. Existe isso, existe essa linha de pensamento nas BOT. As BOT têm braço, porque às vezes a gente acha que as BOT é um polvo. E não é, porra. As BOT são, sei lá, 13 mil associados. É um clube grande, mas é um clube. Existe esse pensamento. A primeira pergunta é essa. E se esse pensamento existe, a gente tem perna e braço para chegar lá?
A sua pergunta é complicada, né, Vincenzo? Então vamos começar pelo fim. A SBOT tem perna e braço para chegar lá? A SBOT não tem perna e braço para chegar lá porque não depende única e exclusivamente do nosso querer. Tudo isso passa pelo Ministério da Saúde. No momento em que o Ministério tem que fizer a sua parte, e a parte do Ministério é organizar a atenção ao trauma em geral no país, aí sim a gente vai ter alguma perspectiva de melhoria, tanto de. Não vou nem entrar na questão da remuneração, mas na condição de trabalho. Então, e de colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então, o João falou logo no começo da questão de a gente ter centro de trauma, hierarquização do atendimento do trauma, ok? E dentro da hierarquização de atendimento do trauma, a gente vai ter os centros de trauma 1, 2 e 3, como tem pelo mundo afora, e aquele colega que está num centro de trauma de alta complexidade, ele vai ganhar mais por estar ali naquele centro de trauma de alta complexidade. Okay? Então, esse é um incentivo à valorização do colega que faz o seu R4 de trauma, que gosta do trauma e que vai atender o paciente grave, vai dar atenção ao politrauma de uma maneira diferenciada de quem está numa emergência de um hospital de nível de baixa complexidade, onde ele vai atender entorse de tornozelo, uma fratura pouco complicada do pé, essas coisas, vocês acham que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí vai ter níveis dentro da atenção ao trauma. E o cara que está lá no nível 1 é um cara super diferenciado, é um traumatologista que vai dar conta do recado ali naquele local do trauma de alta complexidade e vai ganhar mais por isso. Eu não vejo, assim, obviamente, a gente precisa pensar com mais clareza sobre isso, mas o Ministério tem que organizar, hierarquizar o atendimento do trauma e daí poder até criar uma carreira dentro disso de progressão do ortopedista, obviamente implicando em ganhos e rendimentos maiores. Mas isso não depende só da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Isso é um projeto de governo e, na verdade, projeto de Estado, né? Não é só porque governo passa, vai e vem, mas isso não, se não perdurar, assim, eu não vejo muita perspectiva. Eu queria só complementar, porque eu acho que algumas ações já estão sendo tomadas, né? A Sbright, ela já tem feito algumas reuniões, a Sbright é que é do atendimento integrado do trauma, né? Inclusive não só com o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde montou agora um grupo de trabalho para estudar o atendimento do trauma pelo país, e uma das ideias é utilizar o Denatran, que hoje vocês sabem que a maioria das grandes vias no Brasil estão sendo privatizadas. E talvez uma das maneiras de ajudar isso é que passe a ser obrigatório que essas entidades que administram essas empresas tenham centros de traumas em determinadas áreas para definir dentro dessa malha viária do país. Então, ideias existem. Tá? O problema é aquele negócio que o governo ele é um grande elefante que se move lentamente, né? Mas eu acho que seria muito importante a gente estar junto nisso, participando. Eu, por conta de estar seduído, a gente participa diretamente junto ao Ministério da Saúde, mas eu já gostaria de estar convidando aqui vocês da Sociedade Brasileira de Trauma para também entrar nessa jogada. O Jorge está ciente disso, já tinha comentado também. Então, a SBOT, a SBTO, poder participar dessa discussão, acho que vai ser fundamental. Nós estamos batalhando agora, já conseguimos uma reunião para retornar à Câmara Técnica de Ortopedia do Ministério da Saúde. Então, com isso, a SBOT vai ter também um assento nessa Câmara Técnica, porque é lá que se discute tudo. Lá é que está sentado o presidente do CONAS, do CONASEMS, entendeu? Que são os caras que, na realidade,
pagam isso na ponta, né? Que o Ministério dá o dinheiro. Só que quem vai repassar isso é o secretário de saúde lá do município, é o secretário de saúde do estado. Então, CONAS e CONASEM, eles têm que estar participando dessa discussão, entendeu? E o caminho é isso, é a gente ter uma Câmara Técnica forte, onde a gente coloque todos os problemas do país e consiga realmente batalhar para melhorar o SUS. Ideias tem várias, né? Mas eu acho que o caminho é por aí. Tá, e isso já o Sérgio Ocani está participando disso, ele já falou comigo, obviamente falou com o João também, e a Sociedade do Trauma será membro, trauma ortopédico, vai ser convidada com representante a participar dessa Câmara Técnica. Porque não pode esquecer que o trauma é um dos grandes gargalos do SUS. Obviamente que a gente tem alta complexidade das artroplastias, das revisões de próteses, tem uma fila imensa de um monte de coisa, mas o trauma é o gargalo. Só para vocês lembrarem, lembra que em 2010 a gente fez uma pesquisa do Ibope com a Datafolha, e uma das perguntas é: quanto tempo demora para operar uma fratura de fêmur no seu local? O tempo médio era de 3 semanas. Vocês acham que mudou muito isso de 2010 para cá? Não, Acho piorou. que pode ter piorado. Piorou. Oh, a questão é a questão da assistência adequada do trauma ortopédico, ela está muito, muito, muito ruim. Então, é uma janela de oportunidade para a gente, para nós valorizarmos o especialista do trauma ortopédico. E eu vou colocar aqui mais uma coisa. Nós, como especialistas do trauma ortopédico, o que a gente vai pegar cada vez mais nos nossos consultórios? Aí vamos para o privado. Sequela de trauma maltratado. Sequela de trauma maltratado. É um atrativo. Alguém operou um doente, fez uma haste, ou fez uma placa, ou não sei o quê, e a fratura não está evoluindo bem, não consolidou, como o João falou, infectou, e um colega que não é afeito ao trauma, ele vai ter uma dificuldade imensa de solucionar isso e vai encaminhar para nós, para você, Vincenzo, para o João, para o Zé Otávio, para o Luizão, para todos esses 33 que estão aqui participando. Eles serão as pessoas de referência. Então, isso é mais um qualificador do especialista do trauma ortopédico, de resolver complicações do trauma, que todos nós temos. Todos nós temos. Só não tem quem não opera. É interessante, né? Só fazer um comentário que eu estava pensando agora, por exemplo, o pessoal do Chile, algumas cidades da Argentina, não sei se é a Colômbia, que o traumatologista ele acaba fazendo só membro inferior, né? Ele faz da pelve para baixo. Membro superior, mas não, eu não faço. Pô, você não opera um húmero, um antebraço? Não, meu serviço lá quem faz. Entendeu? É mais ou menos isso, quer dizer, a gente está sendo empurrado para baixo. Eu posso dizer que lá no IoT, e isso obviamente não é com pouco sacrifício, mas é com bastante... A gente conseguiu manter do ombro até o terço distal do rádio e da pelve até a falange distal do hálux, dentro do trauma. Okay? Mas isso nem sempre é muito fácil, né? Principalmente nos serviços que tem muita subespecialização na divisão. Aqui, a gente está... São 9 horas. Eu acho que a gente vai até amanhã, né? Porque eu acho que a gente tem assunto para ir até amanhã. O que eu queria lançar aqui para vocês como algo que a gente nem tinha pensado, mas eu acho que o papo foi tão bom que eu queria lançar esse convite a você, Jorge, esse convite a você, João, mesmo sem ter consultado aqui meus amigos Zé e Luizão e Guga, que estão aqui presentes, mas eu não tenho dúvida que eles vão concordar. Eu acho que isso é to be continued. Sabe, assim, eu acho que esse papo de hoje ele é para ser continuado. Como a gente já fez o nosso calendário, assim, o trauma esse ano, João, Jorge e todas as pessoas presentes aqui, a gente vai ter atividades mensais online, sempre quartas-feiras, sempre a última quarta-feira do mês.
Só que para que a gente possa dirimir um pouco aquela carga de ser a mesma coisa sempre, a cada trimestre a gente vai fazer uma dessas atividades. Então, esse é o primeiro Reflexões do ano. A gente vai ter um Reflexões agora só em abril, porque em fevereiro a gente começa os nossos eventos online, né? O Continuous Medical Education, que é coordenado pelo Robinho, e o próximo já é agora, se não me falha a memória, dia 23 de fevereiro, em que a gente vai ter uma discussão sobre infecção pós-fixação de fratura, exatamente o Fracture Related Infection, e a gente vai ter convidados de garbo e elegância, como o Matheus Aze, que está aqui presente, o Code Kojima, o Fabrício Fogagnolo, o Alexandre Palotino, e a gente vai ter dois caras de fora, que são o Jorge Barla, do Hospital Italiano, e o Carlos Valderrama, de Medellín. Em março, a gente vai ter uma atividade, exatamente, João, aquilo que você estava falando agora da Argentina lá, com as únicas 4 sociedades de trauma latino-americanas, que somos nós, organizadas, né? Nós, Argentina, Colômbia e México. Então, a gente vai fazer isso a cada trimestre. Então, vai ser reflexões, educação médica continuada e sociedades de trauma latino-americanas. E aí vai embora, reflexões e tal, tal, tal. Como a gente já está com o calendário feito, o meu convite a vocês é que a gente bata um papo, a gente vai se falando, nós todos, mas eu acho que a gente tem que marcar uma data para continuar esse papo aqui, porque tem muita coisa, entendeu, que a gente pode continuar. E esses insights que foram dados pelo professor Márcio, pelo Pedro Labronice, pelo Ney, pelo Sergei e pelo Chico e por tantos outros, pelo Luciano, eu acho que a gente tem que continuar, porque, como eu falei no começo, infelizmente não estava todo mundo aqui, é ímpar a oportunidade que a SBTO tem de estar junto da SBOT, ajudando 3 presidentes do trauma que hoje são presidentes da sociedade. Então, eu queria deixar esse convite aqui em aberto, a gente define a data de acordo com o que vocês quiserem, você, Jorge, João e Fernando, porque eu acho que a gente tem que incluir o Fernando, para que a gente continue conversando, porque a SBTO vai estar junto de vocês no que vocês quiserem. Temos que estar em Brasília, a gente vai estar em Brasília. Vamos rezar da mesma cartilha o tempo todo, porque nós somos oriundos do trauma. E a gente vai defender essa bandeira sempre. Obviamente, sempre sob o guarda-chuva das SBOT, mas a gente defendendo sempre a bandeira do traumatologista, do trauma de excelência, do trauma de alta complexidade, do trauma que trata o trauma primário e as suas complicações. Então, eu queria agradecer, Jorge, você, queria agradecer o João, meu amigo Zé, meu amigo Luizão e Guga, Claudinha, todos os participantes, e abrir esses minutinhos finais aí para você, Jorge, depois você, João, e claro, Zé, fica à vontade, por Guga e Luizão também, mas para que vocês façam essas considerações finais, to be continued. Vamos continuar esse papo. Perfeito. Eu vou até dar uma sugestão, Vincenzo. Eu acho que você já está com o programa, a grade científica do Congresso montada, formatada, mas tudo que é presencial e que a gente possa conversar e que as pessoas possam levantar o braço, pegar o microfone e interagir com a gente é bom. O professor Malta estava querendo falar com a gente, mas foi possível. Veja se não tem como a gente ter uma horinha no Congresso para fazer essas reflexões presencialmente. Dá uma pensada nisso. Essa é uma sugestão, que acaba sendo, agrega, é mais, não que não seja gostoso, prazeroso ver todos aqui, né? Mas o presencial é sempre muito melhor. E a outra que eu queria dizer, né, que isso vale não só para o trauma ortopédico, mas também para todas as especialidades. Você citou que o cara da especialidade ele quer a última coisa, o que saiu, ultra, mas a sociedade de especialidade pode contribuir, sim, com um conteúdo atualizado, eventualmente de nível médio, não super especializado, para o ortopedista de uma maneira geral. Então, é isso que a gente vai procurar fazer dentro dos congressos brasileiros, dentro das atividades de educação continuada, com a participação da sociedade de especialidade. Lembrando que eles vão estar falando para aquele que não é o ultra especialista, mas para o ortopedista que está na linha de frente,
que quer estar atualizado e o trauma ortopédico tem muito a contribuir para esse ortopedista que está aí na linha de frente. Então, todas as nossas atividades serão nessa linha, viu? E o trauma tem muito a nos ajudar a ajudar a Sociedade Brasileira de Ortopedia como um todo. Bom, gente, primeiramente agradecer, né? Foi um prazer estar junto com vocês. Eu acho que, como já foi dito, várias ideias surgem quando a gente senta e conversa. Eu acho que realmente não pode morrer esse contato, né? Pegando o gancho do Jorge, lembrar que o nosso Congresso Brasileiro, né, o CEBOT, ele é uma extensão da especialidade. Então, na realidade, as subespecialidades é que fazem o congresso, né? E cada vez mais a gente vai querer isso, vai estar delegando para vocês, definindo bem essa relação da SEC com as especialidades, porque o perfil do colega que está lá no brasileiro, ele está buscando exatamente isso, aquela atualização e aquela visão geral, que não é do subespecialista, mas que resolve a vida prática dele. Então, acho que isso é fundamental. E agradecer a oportunidade e desejar aí um feliz final de noite para todos. E eu acho que, em meu nome, em nome do Jorge, em nome do Fernando, com certeza, a SBOT vai estar sempre de porta aberta para o trauma ortopédico, não tenha dúvida. Zé, considerações finais, Luizão? Eu só queria agradecer a participação do Jorge e do João. Foi, como sempre, muito gostoso estar junto, poder conversar, né? Eu até era uma memória esquecida que eu fiz 4 anos de residência. A gente lembra do passado e começa a olhar o futuro de uma forma diferente, ou ter uma ideia diferente do que a gente tinha imaginado. E muito importante a gente saber e poder estar junto, ou continuar junto, ou estreitar essa relação com a SBOT. Eu como vi o comitê do trauma surgindo, com meu pai sendo o presidente, o primeiro presidente, para mim sempre foi muito claro que os comitês, né, como eram chamados hoje as sociedades, elas são nada mais que uma extensão da SBOT, né? Elas não são sociedades do ponto de vista, elas são administrativo e financeiro separados, mas eu acho que do ponto de vista ideológico elas são braços da SBOT, elas não podem pensar de forma completamente diferente. Acho que elas têm que seguir a linha da SBOT. E é muito bom a gente poder estreitar isso e ter essa tranquilidade de 3 anos de um bom relacionamento e de ajuda à sociedade mãe. Obrigado, Zé. Luizão? Olha, foi espetacular, maravilhosa essa conversa, como já foi dito. Acho que é extremamente importante a presença do Jorge, do João, a possibilidade de ter o Fernando depois numa continuidade. E eu acho que o mais importante aqui é que a gente tenha esta relação realmente com a SBOT. Nós precisamos ser abraçados, a SBOT tem que abraçar os comitês, a SBOT é a que pode, digamos assim, trazer essa formação de uma forma mais adequada, independente do ponto de vista de subespecialidade ou não, mas isso vai fazer com que a gente tenha, desde da aproximação, já discutimos isso no fórum, as ligas de trauma, aproximação com a formação, com a graduação, para que esse aluno já chegue mais apropriado, que a residência seja melhor estruturada, que a gente consiga ter um jovem ortopedista buscando uma especialidade e que possa executar isso de forma adequada e que ele tenha suporte para que esse início de carreira dele ele possa estar abraçado, independente da especialidade que ele faça. Eu acho que isso é a sociedade mãe, a SBOT tem essa função e ela pode agraciar, ou ela pode congregar todos os comitês de uma forma bem homogênea, bem uniforme, e que vai fazer com que o nosso paciente tenha um resultado mais adequado. Eu acho que o Jorge e o João têm um pensamento muito interessante com relação a isso, e acho que eles vão trazer um benefício muito grande para a SBOT, para os nossos comitês de subespecialidades. Acho que isso vai ser uma vantagem muito grande para todo ortopedista brasileiro nessa gestão que vem aí. Muito obrigado aos dois aí, a todo mundo.
Maravilha, Luizão. Bom, aqui, Jorge, a tua sugestão foi totalmente acatada. A gente nada mais gostoso do que a gente fazer isso que a gente fez aqui presencial, né? Sem a chopeira do Zé, né? Mas a gente compra uma Heineken, né? O que tem para cá. Mas de qualquer maneira, a gente vai também, em paralelo, buscar uma data aí, a sugestão do Sergê, que eventualmente seja feito como uma atividade específica com vocês, né? Uma reunião com os presidentes do Trauma, agora na SBOT, e uma outra data, assim, para que a gente possa ter esse fórum face-to-face ali presencial aqui no Rio em maio, mas que a gente também possa dar canal aberto de continuidade para eventualmente outros bate-papos online aí com vocês, presidentes das SBOT, nesses próximos 3 anos aqui. Mais uma vez eu agradeço, Jorge. Eu sei que todo mundo está cansado. O Jorge operou uma trans, veio correndo que nem um louco lá do Sírio. O João, com certeza, não fez nada diferente, veio também na correria do dia a dia. A gente só tem a agradecer a vocês, não só pelo carinho, pela gentileza, pela amizade, pela excelência de trabalho, haja vista esse cargo que vocês obtiveram, eleitos pelos seus pares, por reconhecimento e meritocracia, e pelo espaço que vocês deram aqui de tempo para a gente poder abrir esse ano batendo papo com vocês e dar continuidade ao longo do ano todo batendo papo com vocês, e ano que vem com o João e Zé na presidência, e depois com o Fernando e Marcelo Tadeu na presidência aqui do Trauma, fazendo esse trabalho conjunto. muito obrigado pela gentileza de vocês e pelo tempo de vocês todos, e aos nossos participantes aqui, poucos, mas seletos, né? Nomes de altíssimo garbo e elegância, como fala o meu amigo e chefe, doutor Ney Pessegueiro do Amaral. Obrigado, Jorge, obrigado, João, obrigado a todo mundo, viu? E até breve. Obrigado a todos, foi um grande prazer, uma satisfação enorme, viu? A gente está entre os amigos. Isso, a nossa sociedade do trauma ortopédico é uma sociedade de amigos. Isso é fantástico. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Até breve. Boa noite. Até breve. Boa noite.